Muito boa noite, que a doce paz de Jesus continue em nossos corações e que possamos aproveitar dessa bênção, dessa luz, né, para que os ensinamentos do Cristo, a mensagem dele, possam nos ajudar no dia a dia. Dando continuidade, capítulo 23 do Evangelho de Mateus, no item 33. Serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar ao julgamento da hiena? Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobrevirá a esta geração. Agora, como estamos vendo, Jesus continua dentro do templo falando do que vai ser o futuro e ligando sempre mais o passado com o futuro, dando a entender que efetivamente os espíritos, a casta sacerdotal de hoje é a mesma casta sacerdotal de ontem. Quer dizer, eles tiveram mais uma oportunidade de reconhecer Jesus. Eles tiveram mais uma oportunidade de ficar dentro da lei de Deus, mas às vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois eu vos digo, não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem no nome do Senhor. E aqui, mais uma vez, Jesus continua ligando a casta sacerdotal de ontem com aquela de hoje, em outros tempos dele, ou aquela no futuro, que nós podemos pensar fosse aquela que depois, na Idade Média, não, ficou conhecida como a Inquisição, né? Que era uma parte da Igreja Católica. Muitas vezes falam a Inquisição na Igreja Católica. Bom, mas aquela era uma parte da Igreja Católica, né? A parte mais obscura, podemos dizer, tranquilamente. Porque eles continuaram fazendo o que já os judeus estavam fazendo com os profetas. Já falavam muitas vezes, uma peculiaridade da religião judaica é que ele tem uma casta sacerdotal. Entretanto, os profetas, aqueles que eram os enviados de Deus, eles não se formavam dentro dessa casta sacerdotal. Eles geralmente vinham de fora, né? Eram pessoas, como dizer, normais. Tipo o que aconteceu, por exemplo, com Francisco de Assis. Ele era católico, mas ele não fazia parte da casta sacerdotal. Agora vamos começar o capítulo 24 de Mateus. Jesus saiu do templo, e como se afastava, os discípulos o alcançaram, para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes, vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular, dize-nos quando vai a ser isso, qual o sinal de tua vinda e do fim desta época. E aqui tem uma pergunta capciosa, e tem, nós pensamos coisas que podem ser lidas muito diferente do que era na realidade. Porque quando Jesus fala tudo isso, quando Jesus fala essas verdades pelo povo e fala do futuro, do que vai ser o futuro da humanidade, praticamente está dentro do templo. Mas nós temos que lembrar que Jesus, na realidade, ele reconhecia o poder e a responsabilidade da casta sacerdotal, dos sacerdotes da época.
Então, os discípulos, escutando o que estava falando Jesus, falavam, bom, mas como vai ser? Olha o templo. Porque nós vamos lembrar, desculpe, que o templo de Jerusalém era, na realidade, uma cidade dentro da cidade. Então, ele era uma construção enorme para aquela época. Então, os discípulos podiam dizer, mas olha que magnificência, olha que grandiosidade tem isso. Aí Jesus falou, não, tudo isso vai ser destruído. E falar isso na época era um absurdo. Como podemos pensar uma coisa dessa? Quando depois os discípulos, porque aqui depois no segundo, isso Jesus falou nos Montes das Oliveiras, quando depois eles fizeram a outra pergunta para Jesus, que aqui no Novo Testamento está perto de um parágrafo com o outro, parecem ligados, mas na realidade são desligados. Porque eles vão se perguntar de uma coisa que é do mundo futuro, do mundo que vem. Aí Jesus vai falar de outra coisa, que ele vai ter a relação com o quê? Com as profecias do Daniel, que depois vai a ser completadas com o último capítulo do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Então Jesus vai falar. Jesus respondeu, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos, a vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não alarmar-te. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra o reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo vos entregarão à tribulação, vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. Surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações. E então verá o fim. Isso aqui parece já o tema do Apocalipse. Entretanto, esse tema, Jesus vai dar uma alerta que todas essas coisas, que na realidade já aconteceram no passado. Essa era já na profecia do Daniel, que falava. E vai acontecer, porque as perseguições dos cristãos vão acontecer. Então nós podemos ler isso como uma perseguição que vai ser dos primeiros cristãos. Mas também podemos ver como uma perseguição que vai ser no futuro, como vai ser na Idade Média, por exemplo. Ou como está acontecendo agora. Todas essas guerras que está tendo. Ou melhor, todas essas guerras que nós temos notícias. Porque as guerras sempre existiram. E que não eram assim propagandadas como é hoje. Não eram desconhecidas ao grande povo. Então aqui Jesus fala uma coisa, sempre que dentro de todo esse empecilhos, desgraças que vai acontecendo, ele vai falar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, a gente precisa perseverar para ser salvo. A gente não precisa se entregar a isso. Quando, portanto, vir dessa abominação da desolação, que fala o profeta Daniel, que eles falam para Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda, então os que estiveram na Judeia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua veste.
ai daqueles que estiveram grávidas e estiveram amamentando naqueles dias. Pede que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois aquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui, ou ali, não crediais, pois hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. És que eu vos preveni. É que Jesus continua. E é importante pensar que quando Jesus falava isso, que deve ter falado várias vezes isso, mas nesse contexto, o evangelista Mateus, ele colocou por escrito, tintim por tintim, palavra por palavra, porque cada palavra é importante. Em cada palavra nós temos que refletir e podemos enxergar o quê? Uma esperança, uma luz. Porque se nós já sabemos que temos que entrar, como falou Jesus, na porta estreita, mas nós temos também que saber que nós vamos sair da porta estreita. Porque é interessante que muitas pessoas elas se recusam, mas nem de entrar na porta estreita, nem de procurar a porta estreita, que falam, mas não, eu vou procurar a dificuldade, vou procurar, não vou procurar nada, eu não vou. Não, mas nós precisamos disso, porque é Jesus que fala, porque isso está na lei de Deus. Deus é tudo bondade e amor, entretanto, Ele quer provar os próprios filhos. E Jesus fala que sejais abençoados, como ele diz, nas bem-aventuranças. Abençoados vós que serão perseguidos pelo amor da justiça, pelo amor meu. Por quê? Porque se serão perseguidos, encontrarão consolação. Isso que fala Jesus. Então, quando faz a referência aqui do profeta Daniel, justamente, ele está falando dos judeus, que os judeus conheciam, entretanto fala que o leitor entenda, porque essas coisas vão continuar também depois. Porque a lei de Deus é uma lei universal, é uma lei eterna. Então essas coisas sempre aconteceram, sempre vão acontecer, até que as pessoas consigam enxergar e ter a moral para superar isso. Superar não significa eliminar, fugir. É superar, aproveitar. Então ele fala também dos falsos cristos, falsos profetas, que nós vamos ver hoje, como antigamente podia ter acontecido e hoje vai acontecer sempre mais. Porque tem muitas pessoas esclarecidas que falam sobre Jesus, que dizem que fazem como Jesus, entretanto, o que nós podemos dizer? Jesus falou de ficar com muito cuidado com isso. Aí cada um depois vai enxergar se aquele é um verdadeiro profeta, se aquele é um verdadeiro seguidor de Jesus. Se, portanto, vos disser, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-los em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. É o que eu acabei de comentar, de falar. Quem quer, creias. Mas o que nós queremos querer? Quer dizer, cada um de nós tem os seus valores, tem a sua oportunidade. Como fala o primeiro mandamento. Amarás, ó Deus, tu com todo o teu entendimento e todo o teu coração. E com também a iluminação que vem de fora. Porque a grande diferença entre as igrejas católicas
E a Igreja Ortodoxa qual é? Que a Igreja Católica diz que a luz que tinha o Cristo, que tinha os profetas, os santos, eles via de fora. Então tem aquela aura que vem de fora. A Igreja Ortodoxa diz que aquela é a aura que vem de dentro. Então é uma luz de dentro que vai para fora. Quem tem razão? Nós achamos que são os dois. Porque nós tanto temos uma luz dentro de nós, como temos aquela de fora. Aquela que vulgarmente é chamada de Espírito Santo. Mas também tem uma luz de dentro. Porque Deus é dentro de nós. Isso que fala o apóstolo Paulo. Isso que falava Jesus. Vós sois deuses. Então como é que nós somos deuses? Devemos ter a luz interior também. Então aqui, o que quer dizer Jesus? Que vale muito e cada um será salvo segundo a própria oportunidade, segundo o próprio merecimento, quer dizer, uma coisa particular. Sim, sempre dentro de um contexto de uma família. Porque nós precisamos nos entrelaçar, interligar com os outros, nós somos interdependentes. A maior virtude não é a virtude da caridade? A virtude por excelência. Entretanto, para fazer a caridade tem que ser duas pessoas no mínimo, porque um tem que fazer, o outro tem que receber. Não tem somente como fazer se ninguém recebe. E também ninguém pode receber se ninguém dá. Então é uma mão dupla. Então que isso seja as reflexões para nós hoje. O capítulo é muito amplo. Também vamos ter na próxima, mas por enquanto vamos deixar assim, né? Que Deus nos abençoe e que possamos, como dizer, aproveitar, porque isso é o que está acontecendo hoje. Isso nós podemos ver claramente o que são os sinais do fim dos tempos. Mas como fala Jesus aqui, daquela que vão parturir, que vai amamentar, isso significa o quê? Que a vida vai continuar. Não vai ser a fim do mundo, vai ser a fim desse mundo, dessa sociedade, para ter uma sociedade nova, uma sociedade melhor. Muita paz.